Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje é dia de... A cola está passando aqui embaixo. Contos e casos espirituais, estamos em breve, né? Vou precisar comprar outro livro, porque a capa está assim. Contos e apólogos. Irmão X tem histórias maravilhosas para a gente pensar. O título da de hoje é muito interessante, né? Caçador providencial. Um caçador do bem? Será que ele faz algum resgate, algum tipo de resgate, como a gente vê hoje em dia? Né? Então, para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Gratidão a Jesus por mais essa oportunidade de convívio, de aprendizado entre nós encarnados e os desencarnados. Estamos reunidos em torno de mais uma história do plano espiritual. Nosso irmão X trouxe para nós material para muita reflexão. Que Jesus nos abençoe nesses momentos. E que o amor de Maria Santíssima possa envolver, nos dando coragem, nos lembrando que seja o que for que aconteça em nossas vidas, isso também vai passar. Que possamos permanecer em paz, encarnados e desencarnados. Graças a Deus. Pergunta número 1. Como você está se sentindo hoje? Eu achando que isso aqui está meio longinho. Peraí. Aê! Pergunta número 2. A água está por aqui? Ela passou aqui ainda agora. Deixa eu ver se eu fechei direito ou se eu vou tomar um banho. No banho. Vamos lá. História curtinha. Mas com umas coisinhas bem interessantes. Quando não tem? Quando o espírito do bem não coloca umas coisas que a gente for fuçar nas entrelinhas, nas definições, parar para pensar, não dá uma tese de pós-doutorado. No mínimo, muito material para a gente pensar. E o que é que irmão X conta para a gente na tarde de hoje? O título a gente já viu. O Caçador Providencial. Parecem opostos, né? Conversávamos acerca do sofrimento quando o orientador hindu que nos acompanhava contou com simplicidade infantil. O anjo da libertação desceu do paraíso a este mundo, pousando num cômoro verdejante à reduzida distância do mar. Aproximaram-se dele um melro, o melro, que é aquele passarinho, um abutre, uma tartaruga e uma borboleta. Reconhecendo que essa era a assembleia de que podia dispor para a revelação que trazia, o iluminado peregrino começou ali mesmo a exalçar as virtudes do alto, convidando-os à vida superior.
Com frases convincentes, esclareceu que um melro guindado... Perdão, gente. Com frases convincentes, esclareceu que o melro, guindado aos cimos de luz, transformar-se-ia num pombo-alvo, que o abutre seria metamorfoseado numa ave celestial, que a tartaruga receberia nova forma, suave e leve, em que lhe seria possível planar na imensidão azul, e que a borboleta converter-se-ia em estrelas luminescentes. Os ouvintes assinalaram as promessas com emoção. No entanto, assim que o silêncio voltou a reinar, o melro alegou: anjo bom, escusai-me. Um ninho espera-me no arvoredo. Meus filhotes não me entenderiam a ausência. E afastou-se apressado. O abutre confessou em tom enigmático: comovente a vossa descrição do plano divino, entretanto, possuo interesses valiosos no mundo. Preciso voar. E partiu, batendo as asas, a fim de arrojar-se sobre carniça próxima. Perdão. A tartaruga moveu-se lentamente e explicou: quisera seguir-vos, abandonando o cárcere sob o qual me arrasto no solo. Contudo, tenho meus ovos na praia. E regressou, pachorrenta, à habitação que lhe era própria. A borboleta achegou-se ao pregador da bem-aventurança e disse delicada: santo, não posso viajar conosco. Moro num tronco florido e meus parentes não me desculpariam a fuga. E tornou à frescura do bosque. O anjo, que não podia violentá-los, marchou sozinho para diante. A borboleta, porém, apenas avançara alguns metros de volta à casa, viu-se defrontada por hábil caçador que lhe cobiçava as asas brilhantes. Após longa resistência, tentou alcançar a árvore em que residia, mas, perseguida, presenciou a morte de alguns dos familiares que repousavam. Chorosa buscou refugiar-se em velha furna, sendo facilmente desalojada pelo implacável verdugo. Ensaiou, debalde, esconder-se entre velhos barcos esquecidos na areia. Tudo em vão, porque o homem tenaz era astucioso e sabia frustrar-lhe todas as tentativas de defesa, armando-lhe ciladas cada vez mais inquietantes. Quando a pobre vítima se sentia fraquejar, lembrou-se do anjo da libertação e voou ao encontro dele. O mensageiro divino recebeu-a, contente, e, oferecendo-lhe asilo nos próprios braços, garantiu-lhe a salvação. O narrador fez pequena pausa e considerou: o sofrimento é assim como um caçador providencial em nossas experiências. Sem ele, a humanidade não se elevaria à renovação e ao progresso. Quem se acomoda com os planos inferiores dificilmente consegue descortinar a vida mais alta sem o concurso da dor. Saibamos, assim, tolerar a aflição e aproveitá-la. Quando a criatura se vê na condição da borboleta aflita e desajustada, aprende a receber na terra o socorro do céu. Calou-se o mentor sábio e, porque ninguém comentasse o formoso apólogo, passamos todos a refletir. Bom, eu vou ser audaciosa e vou comentar alguma coisa. A gente sempre traz coisa do Pentateuco, né? Ou livros subsidiários, para a gente aprofundar as nossas reflexões.
Então, vamos lá. Sofrimento. Né? E os convites que nos chegam. Um livro, uma página, uma frase, uma conversa, uma palestra, uma carta consoladora, uma psicografia qualquer, uma palestra que a gente assiste, um site que a gente acompanha. O que nos falta são convites. E o sofrimento? A espírita tem mania de falar em sofrimento. Gente, o que mais tem aqui nessa terra, por enquanto? A gente as voltas com os nossos boletos espirituais. E a gente rala espiritualmente para pagar. Não é assim? Não, a gente não fica aflito? Meu Deus, meu cartão de crédito espiritual, estourei o cartão de crédito espiritual. E aí? E aí que a gente tem que se virar nos 30 para pagar. Mas Deus é tão bom que nos concede uma forma. Ou melhor, nos concede ajuda. O livro, a página, a conversa, o vídeo, o site, a palestra, a carta consoladora. E nos diz assim, vai aprender a amar? Começa a ser gentil, começa a ser amoroso, começa a procurar, busca ajudar outras pessoas, que você vai abatendo essa dívida. O problema é que a gente usa o cartão de crédito espiritual, a gente mal começou a acertar as contas espirituais, a gente faz novo boleto espiritual. Aí a coisa complica. Mas graças a Deus, essa ajuda não nos falta nunca. Espírita não gosta de sofrer. Gente, a gente é humano. Hello? Só que a forma que a maioria de nós aqui nesse planeta ainda necessita acorda para a vida. Não é? Sofrimento, sofrimento. Vamos no Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu ver se eu entro com ele aqui agora. Porque eu fico anotando aqui, e é tanta coisa que eu anoto. Olha, quando a gente escuta esses convites todos, a gente aproveita. Lá no Evangelho, no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, Constantino, espírito protetor, em Bordeaux, 1863, Instruções dos Espíritos, item 2, nos diz assim, logo no início da mensagem dele. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o labor. Laborioso apenas lhe faltava para o trabalho, laborioso apenas lhe faltava o labor. Se, porém, houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora, que será tempo de pensar no salário do dia, que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. E no livro Palavras de Vida Eterna,
em relação aos convites que foram feitos e que a gente, como viu no Evangelho, pode aceitar ou não. Mais tarde a gente volta no quesito do sofrimento. Palavras de vida eterna. No roteiro da fé, lição ou capítulo 15. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus, segundo Lucas 9, 23. O aviso do Senhor é insofismável. Siga-me, diz o mestre. Entretanto, há muita gente a lamentar-se de fracassos e desilusões em matéria de fé nas escolas do cristianismo por não lhe acatarem o conselho. Buscam Jesus fazendo a idolatria em derredor de seus intermediários humanos e, como toda criatura terrestre, os intermediários humanos do Evangelho não podem substituir o Cristo junto à sede das almas. Aqui é o padre católico, caridoso e sincero, contudo incapaz de oferecer a santidade perfeita. Ali é o pastor da Igreja Reformada, atento e nobre, mas inabilitado à demonstração de todas as virtudes. Acolá é o médium espírita, abnegado e diligente, todavia distante da própria sublimação. Mais além, surgem doutrinadores e comentaristas, companheiros e parentes, afeiçoados ao estudo e excelentes amigos, mas ainda longe da integração com o benfeitor eterno. E quase sempre aqueles que os acompanham na suposição de buscarem o Cristo, ante os mínimos erros a que se arrojam por força da invigilância ou da inexperiência, retiram-se apressados do serviço espiritual, alegando desapontamento e amargura. O convite do Senhor, no entanto, não deixa margem à dúvida. Não desconhecia Jesus que todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados, que suspiramos pela comunhão com Ele, somos portadores de cicatrizes e aflições, dívidas e defeitos muitas vezes escabrosos. Daí o recomendar-nos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se te dispõe desse modo a encontrar o Senhor para a edificação da tua felicidade, renuncia com desassombro às bagatelas da estrada, suporta corajosamente as consequências dos teus atos de ontem e de hoje e procura Jesus por divino modelo. Não olvides que há muita diferença entre seguir ao Cristo e seguir aos cristãos. E aí, ele fez o convite e começou a falar sobre como cada um ficaria aceitando o convite dele, o anjo, né? O Melro, ou Melro, é difícil falar, mas é Melro, ou Melro, não sei. É M-E-L-R-O. Né? Ficaria branquinho. O abutre, uma árvore celestial. A tartaruga, uma nova forma. A borboleta, uma estrela. Tá. E aí a gente para pensar. Depois que nós conhecemos a doutrina espírita, a gente já parou para pensar nas nossas transformações? Ela é um elemento transformador na nossa vida, correto? Tá. Nós também ouvimos os convites o tempo inteiro, certo? Certo. Nós já pensamos em como nós estaremos ou como nós nos veremos
no futuro? Para isso, é claro, eu preciso me conhecer. E aí, para se conhecer, gente, tem N técnicas. A mais simples, Emmanuel recomenda. Quando você estiver completamente sozinho, e aqui eu estou falando de encarnadamente sozinho, né? Para e presta atenção naquilo que você pensa. Sem ninguém por perto, você não está usando máscara nenhuma. Preste atenção em você mesmo. E se surgir alguma coisa menos boa, não tem problema. Recomeça. Começa a trabalhar ao contrário daquela coisa menos boa que você descobriu. Ah, o orgulho. Como é que eu faço? Primeiro, preste atenção. Onde é que está localizado o seu complexo de inferioridade? Em que você se acha tão pequeno ao ponto de precisar ser visto com essa máscara de que é superior aos outros? E trabalha. O que está te faltando? Um cadinho mais de autoamor ou não tem autoamor nenhum? Autoestima? Autoaceitação? E começa. Ah, mas como é que eu faço? O que eu faço? O que eu falo? O que eu penso? Livros de Joana, sem ser da série psicológica. Os ensinamentos de Jesus. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Vós sois deuses. Os conselhos que a gente encontra nos livros sobre como trabalhar isso em nós. Tem livros que falam só sobre técnicas de desenvolvimento da reforma íntima. Nos programas de quarta-feira a gente tem falado. O que não falta, né, nas nossas sugestões de livro, isso. Tem como a gente fazer. Tem como a gente fazer. Humildade, como é que eu vou... O contrário do orgulho é humildade. Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, né? Ou melhor, primeira coisa não, você pode escolher o que vai fazer primeiro. Mas tem a sugestão de, seja mais simples. Em tudo na sua vida. Deixa mais leve. Pode ser um caminho. Então, quando a gente para pensar como será que a gente vai estar no futuro, será que tem alguma diferença, ou vai existirá alguma diferença entre o que somos, ou melhor, estamos, já que nós somos filhos de Deus? Frase de para-choque de caminhão. Não sou o dono, mas sou filho do dono. Então, nós não somos orgulhosos, nós estamos orgulhosos e vaidosos, e egoístas e ciumentos, e né, não damos tchau nem assim. Nós não somos assim, nós estamos assim. Então, se existir essa diferença, qual? Qual a diferença que você gostaria de encontrar em si mesmo quando você chegar lá do outro lado? Já dá para solidificar hoje. Emmanuel fala que toda virtude um dia foi um hábito. E como é que a gente desenvolve um hábito? Repetindo as mesmas coisas. N vezes. Falando em Emmanuel... Não, primeiro livro dos Espíritos. Na questão 540, eu adoro essa questão, porque ela traz no final dela uma frase que todo mundo conhece. Quando Kardec perguntou aos espíritos, né? Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando livre-arbítrio, ou por efeito de instinto ou irrefletido impulso. E aí o amigo espiritual explicando, tarará, como é que faz, mas lá no final... depois que ele explica como esses espíritos trabalham, como está tudo encadeado nas leis divinas, né? Está tudo certinho.
É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. A gente não tem capacidade de entender como é isso. Mas nós também seremos arcanjos. Já começamos por ser átomo, já saímos da fase átomo há milhões de anos, ou bilhões de anos. Se contar desde o Homo erectus, não estou nem contando os corpos que já dava para abrigar um espírito, né? Encarnado. Mas o Homo erectus, quando o ser humano ficou em pé pela primeira vez, tem 1.800.000 anos lá para trás. E aí? E aí vieram 40.000 anos de civilização, tarará, então a fase átomo já ficou. Nós estamos caminhando para o arcanjo. Emmanuel, no livro Palavra de Vida Eterna, de novo, nos dá um alerta. No rumo do amanhã. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Jesus, segundo Marcos 8,36. Lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Diariamente retiram-se da terra criaturas cujo passo se mobiliza nos angustiosos tormentos da frustração. Estendem os braços para o ouro que amontoaram, contudo, esse ouro apenas lhes assegura o mausoléu em que se lhes guardam as cinzas. Alongam a lembrança para o nome em que se ilustraram nos eventos humanos, todavia, quase sempre, a fulguração pessoal de que se viram objeto apenas lhe acorda o coração para a dor do arrependimento tardio. Contemplam o campo de luta em que desenvolveram transitório domínio, mas não enxergam senão a poeira da desilusão que lhes soterra os sonhos mortos. Sim, em verdade, passaram no mundo em carro de triunfo na política, na fortuna, na ciência, na religião, no poder. No entanto, incapazes do verdadeiro serviço aos semelhantes, enganaram tão somente a si próprios, no culto ao egoísmo e ao orgulho, à intemperança e à vaidade que lhes devastaram a vida. E despertam, além da morte, sem recolher-lhe a renovadora luz. Recorda os que padecem na derrota de si mesmos, depois de se acreditarem vencedores, dos que choram as horas perdidas, e procura, enquanto é hoje, enriquecer o próprio espírito para o amanhã que te aguarda, porque, consoante o Espírito do Senhor, nada vale reter por fora o esplendor de todos os impérios do mundo, conservando a treva por dentro do coração. Emmanuel, de vez em quando, pega pesado, né? E aí vieram as respostas. Ah, é lindo, é comovente, né? Anjo bom, me desculpa, meus filhos não me entenderiam a ausência. E o Melro bateu asas. O abutre, né, deu uma sofismada ali, interesses valiosos no mundo, né, que era comovente e tal, e foi pegar, estava podre, uma carniça. A tartaruga, muito lenta, disse que queria, mas tem os ovos para tomar conta, e foi devagarzinho, voltando para o lugar dela lá, né, junto com os ovos. E a borboleta, muito leve, delicada, ah, não, meus parentes. Como anjo, não podia violentar ninguém, né? E
aí, essas respostas não são semelhantes às que a gente dá, não? Ah, não, meus parentes, meus filhos, minha família, não, eu estou afim de outra coisa, ai, estou com preguiça, tem outra coisa para fazer, vou ficar lá, né? Detalhe, uma vez que a tartaruga bota os ovos, ela se manda de volta para o mar. Ela deu um embromation ali. Deu um perdido no anjo também, né? E aí? É semelhante a nós? E o anjo, como o irmão X falou, o anjo que não podia violentá-los, marchou sozinho para diante. Ele foi fazer o que tinha que fazer. Por quê? Os espíritos do bem não nos forçam a fazer nada. Se Deus, que é Deus, respeita o nosso livre-arbítrio, vocês acham que um anjo não iria respeitar? Claro que sim. O que acontece? Igual ao anjo, olha, tem coisa melhor. Vocês fazem trabalhando, você, né, você aceitando meu convite, né? Ele falou. Em elevação, ser guindado aos cimos de luz. Se vocês se elevarem, o que é isso, gente? Reforma íntima. Né? Se a gente buscar, a gente se iluminar, aí a gente volta nos convites, o livro, a palestra, a frase comovedora, a conversa elevada, né? A gente buscar se elevar, vai haver essa transformação do átomo ao arcanjo. Certo? Só que não quis, ok. O anjo continuou, ele tinha uma missão para fazer, e foi fazer. Tá? E aí, Cornélio Pires, aí eu me lembro de quem está na produção hoje, que gosta muito das poesias simples, pequeninas quadras, que esse espírito passa para nós. E diz assim, 2 quadras de Cornélio Pires. Em questões de livre-arbítrio, discernimento é preciso. Todos temos liberdade, o que nos falta é juízo. Pessoa com livre-arbítrio faz o que quer e o que possa. Por isso, em qualquer ação, a escolha será sempre nossa. E aí? O Melro saiu voando rápido, o abutre voltou lá para as coisas ruins, né? Que carniça não é bom. Ele estava acostumado e gostava, usou o livre-arbítrio, usaram o livre-arbítrio deles, né? Deram uma desculpa qualquer e se mandaram. Perdão, gente. Só que vamos lá. Só que a borboleta delicadamente disse que morava num tronco florido e os parentes não me desculpariam a fuga. Buscou voltar para junto dos parentes. Ou seja, também viver da mesma forma a que estava acostumada. Eu já vi um tronco todo coberto de borboletas da mesma cor. Todo mundo ali. Tá bom.
Só que borboleta não anda, né? A borboleta, a tartaruga anda devagar, mas foi embora. O abutre voa rápido. O pássaro, o melro, também. Mas a borboleta, quando voa, faz assim, né? Devagarzinho. E vai embora. Tá. Só que a borboleta, porém, apenas avançara alguns metros de volta à casa, viu-se defrontada por hábil caçador que lhe cobiçava as asas brilhantes. Havia isso, as pessoas pegavam as borboletas, espetavam elas. Havia os pesquisadores, ok. Mas havia época que era bonito você ter um quadro na parede com aquele monte de borboletas mortas, protegidas por um vidro, só por causa da cor das asas. E aí, o desespero dela. Após longa resistência, tentou alcançar a árvore em que residia, ou seja, ela fugiu de cá, fugiu dali, tentou voar para casa. Mas, perseguida de onde ela estava, ela viu a morte de alguns familiares que repousavam. Chorosa, buscou refugiar-se em velha furna, mas facilmente o caçador chegou lá, ela bateu asas, foi embora. Ensaiou, tentou, debalde, esconder-se entre velhos barcos esquecidos na areia. Não adiantou nada. E estava lá, o homem cerca daqui, cerca de lá, armando-lhe ciladas cada vez mais inquietantes. Os problemas que a borboleta estava enfrentando não são parecidos aos que a gente enfrenta, né? Primeiro deles, o medo em relação ao problema sério que aparece na nossa existência. Ela teve medo. Ela foi perseguida. Ela viu a morte dos parentes. E ela tentou fugir, se esconder. A gente faz isso, não quero nem saber disso. Eu vou me embora, eu vou sair daqui desse lugar. Mas não, onde a gente for, se o problema está em nós, o problema continua conosco. A gente pode fazer de conta que ele não existe. A gente foge, se esconde, né, entre velhos barcos esquecidos na areia. Vou sair desse lugar, eu vou para bem longe, onde ninguém me conheça. Se o boleto espiritual vai descobrir onde é que você está. Né? Tentou refugiar-se em uma velha furna, se esconder lá atrás. Aí teve o choro, né? A tristeza de se ver às voltas com tudo isso. E aí, vamos ver aqui. Palavra de Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro Emmanuel. Aos enfraquecidos na luta. Almas enfraquecidas que tendes, muitas vezes, sentido sobre a fronte o sopro frio da adversidade, que tendes vertido muitos prantos nas jornadas difíceis, em estradas de sofrimentos rudes, buscai, na fé, os vossos imperecíveis tesouros. Bem sei a intensidade da vossa angústia e sei de vossa resistência ao desespero. Ânimo e coragem.
No fim de todas as dores, abre-se uma aurora de ventura imortal. Dos amargores experimentados, das lições recebidas, dos ensinamentos conquistados à custa de insano esforço e de penoso labor, tece a alma sua auréola de eternidade gloriosa. Eis que os túmulos se quebram e da paz cheias de cinzas e sombras dos jazigos emergem as vozes comovedoras dos mortos. Escutai-as. Elas vos dizem da felicidade do dever cumprido, dos tormentos da consciência, dos desvios das obrigações necessárias. E o que a borboleta fez? Partiu o anjo. Vamos embora, cadê ele? Né? Quando a pobre vítima se sentia fraquejar, lembrou-se do anjo da libertação e voou ao encontro dele. O mensageiro divino recebeu-a contente e, oferecendo-lhe asilo nos próprios braços, garantiu-lhe a salvação. Salvação. A gente escuta muito essa palavra, né? Salvação, salvação. Salvação de quê? A salvação, em outras religiões, aceitei Jesus e você é salvo. Salvo de quê? Do medo de ir para o inferno. Ou para o céu. Tá. Mas nós espíritas sabemos que céu e inferno, paraíso, não existe. Limbo, a variação sobre o tema, né? Como é que era o outro? Tinha o céu. Um outro que está me fugindo a palavra agora, que você só sai de lá se você tiver um QI muito forte, um QI espiritual muito forte. Não chega a ser o inferno. E também não é o limbo. Esqueci agora. Se alguém lembrar, me fala. Né? Que fica ali. Então, para nós espíritas, o que é que significa salvação? Salvação é sair do círculo vicioso de purgatório. Obrigada. É isso. Né? Então, para nós espíritas, não existe céu, paraíso, limbo, purgatório. Existem, sim, regiões, porque onde a gente vai, tudo que a gente fez, sentiu, pensou, vai conosco. Essa é a nossa mala espiritual. Para nós não existe o purgatório, que tem que ter um QI espiritual muito grande. Quem intercede espiritualmente? Limbo, para onde iam as crianças, não fizeram nada de mal para ir para o inferno, mas também não fizeram nada de bom. Céu, paraíso, Para a segunda André Luiz, o céu são regiões espirituais tão elevadas, os espíritos são sublimados, são sublimes, exteriorizam no próprio interior paz e felicidade. Tudo é paz e felicidade. Neles e em torno deles. Mas isso é conquista pela tal da reforma íntima, já ouviram falar? Pois é. E aí, já que não existe, salvação é o quê? É sair fora dessa repetição de erros, de existência em existência, repetindo a mesma coisa, e acumulando boletos espirituais, e acumulando, fora os juros e a correção monetária espirituais. Salvar é sair dessa. Claro que não vai dar para ser numa encarnação de 60 anos, 70, 80, vamos dizer assim, 80, que a média de idade do brasileiro está aumentando. Não vai. Não dá, gente. 400, 500 anos fazendo besteira, em 60 anos você vai passar o apagador de fluido cósmico universal e vai resolver tudo. Não vai. Em cada existência é tipo assim, é o que temos para hoje. E aí Emmanuel define para nós salvação. Conceito de salvação
Eis agora o tempo soberano, sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Paulo, da segunda epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Salvar, diz Emmanuel, em sinonímia correta, não é divinizar, projetar ao céu, conferir santidade a alguém através de magia sublimatória ou fornecer passaporte para a intimidade com Deus. Salvar, em legítima significação, é, entre aspas, livrar de ruína ou perigo, conservar, defender, abrigar. E nenhum desses termos exime a pessoa da responsabilidade de se conduzir e melhorar-se. Navio salvo de risco iminente não está exonerado da viagem, na qual enfrentará naturalmente perigos novos, e doente salvo da morte não se forra o imperativo de continuar nas tarefas da existência, sobrepujando percalços e tentações. O Evangelho não deixa dúvidas quanto a isso. Pedro, salvo da indecisão, é impelido a sustentar-se em trabalho até a senectude das forças físicas. Paulo, salvo da crueldade, é constrangido a esforço máximo na própria renovação até o último sacrifício. Se experimentas o coração chamado à verdade pela doutrina espírita, compreendamos que a salvação terá efetivamente chegado até nós. Não aquela que pretende investir-nos ingenuamente na posse de títulos angélicos quando somos criaturas humanas, com necessidade de aprender, evoluir, acertar e retificar-nos, mas sim a salvação no verdadeiro sentido, isto é, como auxílio do alto, para que estejamos no conhecimento de nossas obrigações diante da lei, dispostos a esposá-las e a cumpri-las. Sobretudo, não nos detenhamos em frases choramingueiras, perdendo mais tempo sobre o tempo perdido. Reconheçamos com o apóstolo que, abre aspas, o tempo sobremodo oportuno, fecha aspas, para a salvação, ou melhor, para a corrigenda de nossos erros e aproveitamento da nossa vida, chama-se, entre aspas, agora. Caminhando para o final da nossa conversa da tarde de hoje, o narrador fez pequena pausa e considerou: o sofrimento é assim como um caçador providencial em nossas experiências. Sem ele, a humanidade não se elevaria à renovação e ao progresso. Quem se acomoda com os planos inferiores dificilmente consegue descortinar a vida mais alta, o abutre, né? Sem o concurso da dor. Né? A borboleta, ela acordou. Saibamos, assim, tolerar a aflição e aproveitá-la. Quando a criatura se vê na condição da borboleta aflita e desajustada, aprende a receber na terra o socorro do céu. Calou-se o mentor sábio, e porque ninguém comentasse formoso apólogo, passamos todos a refletir. E aí, né, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, bem e mal sofrer. Quando o Cristo disse, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Instruções dos Espíritos, Lacordaire, em Havre, 1863, item 18, quando o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-las ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é por isso que a vida se apresenta cheia de tribulações.
E paramos por aqui hoje. Produção, alguém para eu dar oi ou partiu prece? Aquela nossa amiga já inscrita, ela não consegue, ela tem me acompanhado. Se ela estiver por aí, a Mirza, que acompanha, mas não consegue colocar nenhum comentário e tal. Vamos fazer a nossa prece, então? Pai, nós nos entregamos às suas mãos sábias, amorosas, justas e misericordiosas. Gratidão a Jesus por tomar conta de cada um de nós, ovelhas que somos do imenso rebanho de Deus. E sabemos que nenhuma de nós se perderá. Gratidão a Maria por nos lembrar, seja qual for a dor que estejamos passando, né, vivenciando, isso também vai passar. A única coisa que não passa é o reino de Deus das nossas vidas. Que nós tenhamos coragem, forças para, através da reforma íntima, construir esse reino dentro de nós e conquistar a nossa felicidade. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos permanecer em paz, graças a Deus. Gente, acabou meu tempo. Até sexta-feira que vem com outra história. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.